Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 17 de agosto de 2026, às 16 horas e 5 minutos. Solicito a segunda secretária para que faça a leitura da ata número 25 de 2026, da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026. Ata número 25 de 2026. Aos 10 dias do mês de agosto de 2026, às 16 horas e 18 minutos, reunidos na Câmara Municipal, nessa cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária aos senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holtz, Leomar Dâmero, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Vencaruto, Marcelo Paulnuf e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holtz, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da ata número 24 de 2026, da sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Seguidamente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a comunicação do material do expediente. O primeiro secretário informou que foi protocolada nesta Casa a seguinte matéria: projeto de lei da mensagem número 18 de 2026, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu por início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto da mensagem número 14 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lido, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, quais, após lidos e discutidos, foram aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 14 de 2026, que altera a lei municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual com vistas à abertura de crédito especial no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade com emenda. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 15 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 15 de 2026, que altera a lei municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual com vistas à abertura de crédito especial do orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade com emenda. O senhor vereador Fábio fez uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à Casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de agosto, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 10 de agosto de 2026. João Pedro Berwald, presidente. André Priebe Holtz, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a comunicação do material do expediente. Boa tarde. Foi protocolada nesta Casa a seguinte matéria: documento oriundo da Câmara dos Deputados informando o detalhamento dos recursos do orçamento da União pago ao município de Turuçu, referente ao mês de julho de 2026. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 18 de 2026, oriundo do Executivo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 18 de 2026, Poder Executivo. Relator, Cleomar Rasch Damerov. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei municipal número 18 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, mediante a aplicação do índice IPCA no percentual de 4,44%. O artigo 1º estabelece a revisão geral anual, prevendo em seu parágrafo único a dedução dos percentuais eventualmente concedidos a título de aumento geral de vencimentos às categorias regidas por legislação específica. O artigo 2º determina que as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. O artigo 3º prevê vigência na data da publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. A proposição veio acompanhada posteriormente de estudo de adequação orçamentária e financeira número 001 de 2026 e o respectivo anexo metodológico, encaminhados para complementar a instrução do processo legislativo. Fundamentação, constitucionalidade e iniciativa. A revisão geral anual encontra fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, na mesma data e sem distinção de índice. A matéria insere-se na competência legislativa municipal e, por repercutir diretamente sobre a remuneração de servidores e agentes vinculados à administração municipal, mostra-se adequada à iniciativa do Poder Executivo nos termos em que apresentada. Conteúdo material da proposição. O percentual de 4,44% é apresentado como índice de recomposição inflacionária pelo IPCA. A previsão de dedução dos percentuais eventualmente concedidos a determinadas categorias encontra-se expressamente disciplinada no parágrafo único do artigo 1º, evitando a duplicidade de recomposição no mesmo período, conforme justificativa que acompanha o projeto. Responsabilidade fiscal e impacto orçamentário e financeiro. O estudo de adequação orçamentária e financeira, número 001 de 2026, estima acréscimo de despesas com pessoal para o Poder Executivo de R$ 789.482,56 em 2026. R$ 823.272,41 em 2027 e R$ 858.508,47 em 2028. Consideradas as repercussões sobre vencimentos e vantagens, 13º, terço constitucional de férias e encargos sociais. O estudo projeta para 2026 receita corrente líquida de R$ 38.327.913,12 e gastos com pessoal do Poder Executivo de R$ 20.550.598,34, equivalentes a 53,62% da RCL. O percentual projetado permanece abaixo do limite máximo de 54% previsto para o Poder Executivo Municipal, embora em patamar próximo a esse limite, recomendando acompanhamento permanente da evolução da despesa com o pessoal.
Quanto à disponibilidade orçamentária do exercício de 2026, o estudo aponta despesa autorizada de R$ 17.879.039,63 e necessidade total estimada de R$ 18.570.621,32, identificando insuficiência de dotação no montante de R$ 691.581,69. O próprio documento registra de forma expressa a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar nesse valor para viabilizar o empenhamento integral das despesas projetadas. O estudo também declara compatibilidade da despesa com o PPA, a LDO e a LOA, e apresenta as ações orçamentárias destinadas a suportar as despesas, atendendo à instrução exigida pela Lei Complementar número 101 de 2000. A existência de insuficiência de dotação, contudo, exige a execução financeira da revisão, observe a prévia e suficiente adequação das dotações, mediante o crédito suplementar indicado no estudo. Técnica legislativa. Sob o aspecto formal, o projeto apresenta objeto definido, percentual determinado, fonte genérica de custeio nas dotações próprias e regra expressa de vigência e efeitos financeiros. Não se identifica vício de técnica legislativa capaz de impedir sua regular tramitação. Conclusão. Após análise dos aspectos constitucionais, legais, fiscais e de técnica legislativa, esta comissão conclui que o projeto de lei municipal número 18 de 2026 reúne condições para regular tramitação. O impacto orçamentário e financeiro juntado aos autos demonstra os acréscimos projetados e a compatibilidade com o planejamento, ressalvando a necessidade de suplementação orçamentária de R$ 691.881,69, indicado no próprio estudo para o exercício de 2026. Parecer. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela aprovação do projeto de lei municipal número 18 de 2026, observada, para a sua execução, a necessidade de prévia adequação das dotações orçamentárias mediante a suplementação indicada no estudo de adequação orçamentária e financeira, número 001/2026, bem como o acompanhamento dos limites de despesa com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2026, Alexandre Borcher, Fábio Doleski Krause, André Priebe Rose e Cleomar Rasch Damero. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços. Projeto de Lei número 18 de 2026, Poder Executivo. Relatora Juliana dos Santos Vecchiaruto. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão o projeto de lei municipal número 18 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivos e legislativo municipal, mediante a aplicação do índice IPCA, no percentual de 4,44%. O artigo 1º estabelece a revisão geral anual, prevendo em seu parágrafo único a dedução dos percentuais eventualmente concedidos a título de aumento real de vencimentos às categorias regidas por legislação específica. O artigo 2º determina que as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. O artigo 3º prevê a vigência na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. A proposição veio acompanhada, posteriormente, de estudo de adequação orçamentária e financeira, número 001 de 2026, e respectivo anexo metodológico encaminhados para complementar a instrução do processo legislativo. Fundamentação. Impacto orçamentário financeiro.
O estudo de adequação orçamentária e financeira número 001/2026 estima acréscimo de despesas com pessoal para o Poder Executivo de R$ 789.482,56 em 2026, R$ 823.272,41 em 2027, R$ 858.508,47 em 2028, considerada as repercussões sobre vencimentos e vantagens, 13º salário, terço constitucional de férias e encargos sociais. O estudo projeta para 2026 receita corrente líquida de R$ 38.327.913,12 e gastos com pessoal do Poder Executivo de R$ 20.550.598,34, equivalente a 53,62% da RCL. O percentual projetado permanece abaixo do limite máximo de 54% previsto para o Poder Executivo Municipal, embora em patamar próximo a esse limite, recomendado acompanhamento permanente da evolução da despesa com pessoal. Quanto à disponibilidade orçamentária do exercício de 2026, o estudo aponta a despesa autorizada de R$ 17.879.039,63 e necessidade total estimada de R$ 18.570.621,32, identificando insuficiência de dotação no montante de R$ 691.581,69. O próprio documento registra de forma expressa a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar neste valor, para viabilizar o empenhamento integral das despesas projetadas. O estudo também declara a compatibilidade da despesa com o PPA, a LDO e a LOA, e apresenta as ações orçamentárias destinadas a suportar as despesas, atendendo à instrução exigida pela Lei Complementar número 101 de 2000. A existência de insuficiência de dotação, contudo, exige que a execução financeira da revisão observe a prévia e suficiente adequação das dotações, mediante o crédito suplementar indicado no estudo. Limites da despesa com pessoal. A projeção de 53,62% da receita corrente líquida situa a despesa total com o pessoal do Poder Executivo abaixo do limite de 54%, mas acima do limite prudencial de 51,30%, correspondente a 95% do limite máximo. Tal circunstância exige especial cautela na gestão de pessoal e observância das restrições aplicáveis enquanto perdurar o enquadramento, sem afastar, por si só, a revisão geral anual constitucionalmente prevista. Compatibilidade e viabilidade. Considerando a estimativa apresentada, a identificação das repercussões para os exercícios de 2026 a 2028 e a declaração de compatibilidade com os instrumentos de planejamento, a proposição possui suporte orçamentário e financeiro para tramitação. A execução, todavia, fica condicionada à efetiva suplementação das dotações insuficientes apontadas no próprio estudo. Conclusão. Após análise dos aspectos orçamentários, financeiros e fiscais, esta comissão conclui que o projeto de lei municipal número 18 de 2026 está acompanhado de estimativa de impacto exigida para a matéria e demonstra compatibilidade com os instrumentos de planejamento. Registra-se, entretanto, que o estudo identifica a insuficiência da dotação de R$ 691.581,69 para 2026 e projeta a despesa de pessoal do Executivo
em 53,62% da RCL. Circunstâncias que deverão ser observadas pela administração na execução da lei. Parecer. Ante o exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços opina pela aprovação do projeto de lei municipal número 18 de 2026, observada pela sua execução a necessidade de prévia adequação das dotações orçamentárias mediante a suplementação indicada no estudo de adequação orçamentária e financeira número 001 de 2026, bem como o acompanhamento dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2026. Marcelo Polo, Valdomiro de Souza, Jacques Emerson Carvalho, Juliana dos Santos Veiquiaruto. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. A revisão geral anual que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal é concedida aos servidores e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais, com a aplicação do índice IPCA no percentual de 4,44% sobre os respectivos vencimentos e subsídios. Parágrafo único. O percentual concedido a título de revisão geral anual será deduzido dos percentuais eventualmente concedidos a título de aumento geral de vencimentos das categorias regradas por legislação específica. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. Turuçu, 3 de agosto de 2026. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 18 de 2026 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária realizar-se no dia 24 de agosto de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.